proposta de investimento, eu falo sobre margem de segurança, porque isso é importante para os fatores ESG, risco, um pouco de por que você deveria escutar a gente, porque a gente tem um retorno bom, então talvez é possível que tem chance que a gente sabe o que está fazendo, mas também tem chance de não, é sorte também, para só o tempo dirá. A mesma coisa, comparando com alguns pares durante esse período, alguns prêmios, Pô, e tô legal. sentindo que o Christian vai gostar bem dessa apresentação. O Edu, não precisa se preocupar com o tempo, não. Pode explicar o máximo que você É, quiser. é a última call, então se você não tiver problema com o tempo, não tem problema Não, passar, entendeu? eu estou tranquilo, até às vezes eu falo demais, então pode enrolar Perfeito. Posso bastante. autorizar, posso botar o pessoal já para entrar na call? Bem, um segundo. Então, passo aqui pelo quais são os fatores, como tem essas estratégias de investir baseado nesses fatores. Eu vi que tinha outras palestras sobre ESG durante a semana. Eu não sei se eles entraram nessas questões aqui. Entraram, Um pouco sim. tá, Ok, explicaram. então eu não vou gastar muito tempo aqui porque pessoas vão, eu não quero repetir. Mas a ideia aqui falou como mudou a avaliação. Ah, agora que tem essa onda, isso mostrando que tem essa nova moda ESG, e depois exemplos de coisas, riscos para tomar em conta. E depois fala sobre valuation, que tem menos slides, mas é uma coisa que eu vou falar sobre o nosso processo de análise, o que a gente faz, como a gente fazia coisas, continua fazendo coisas, e como o ESG entra nesse cenário, como sabia. Pode ser, aí você pode ser tomar o tempo que você quiser. Eu me interesso muito nessa. Ótimo. Então, Christian, realmente, nesse sentido, interrompe quando a gente. Eu prefiro conversa. Tá. São 9 horas, quinta-feira, amanhã é feriado para vocês, É. para as pessoas que não estão estagiando no mercado financeiro, porque a bolsa está aberta amanhã. Então, acho que vai ajudar nessa troca e provavelmente vai deixar as outras pessoas se sentirem mais confortáveis interrompendo também. Então, fica à vontade. Vou Perfeito. liberar aqui o pessoal, então, admitir todos. Já tem 20 pessoas aqui, o pessoal já começou a mandar mensagem. Tem que me deixar entrar. Ansiosos? Aham. Está conectando aqui. Tem mais de 20 pessoas, o resto já vai começar a entrar sempre um pouquinho atrasado. Aí eu vou começar aqui logo falando, é o último dia da Semana Linf, última palestra. Vamos encerrar com você, com a Charles River, que veio ano passado, né? E vai fechar esse ano com a gente. Muito agradecido por apoiar o evento. Opa, Daqui a pouco durante. daqui a pouco Temos Charles volta. River Capital. E Voltou. Isso. voltou. Voltou. Só eu estava falando que quem vai palestrar para a gente é o Edward, que é sócio e analista da Charles Rivers Capital, e vai ser eu e o Christian, os seus moderadores. Christian é o nosso gerente de análise fundamentalista. Tentei ser breve aqui para dar o máximo de tempo possível para você, Edward. A bola está contigo. Se apresenta um pouco e vai dentro na apresentação. Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite. Eu sei que a gente participou no ano passado com meu colega Felipe Aten, que fez uma apresentação mais detalhada sobre valuation, como fazemos, até acho que entrou nas premissas de modelo. Então, este ano, seguindo a mesma linha de valuation, mas acho que este ano tem uma nova tendência do mercado, que é esses fundos ESG, que é uma coisa que já era tendência por algum tempo, especialmente na Europa, e um pouco nos Estados Unidos. Agora, forte aqui no Brasil, tem muito mais produtos sendo oferecidos nessa linha. Então, para ver como isso afeta a valuation. Talvez vocês estão percebendo pelo meu sotaque, que eu sou americano. Então, de vez em quando eu vou falar coisas em inglês que é mais fácil, tipo spoiler alert, que agora, para alguém que não tem paciência para assistir a apresentação inteira, nada mudou com essa nova onda de ESG para avaliação.
Mas a gente mostra como a gente tomava isso em conta antes e continua tomando esses fatores em conta. Talvez tudo não mudou o nosso processo, mas mudou a importância das coisas. Mas eu explico essas coisas depois. E como eu mencionei para Christian e Humberto antes da apresentação, quando a gente estava conversando, fica à vontade de interromper, fazer perguntas. Na verdade, eu não estou visualizando o chat aqui, porque eu estou visualizando o slide. Então, pode sair do mudo e interromper mesmo. Como eu falei, a última apresentação é aqui. E acho que uma conversa poderia ser mais rico do que uma palestra mais professorial. Então, fique à vontade de interromper quando você tiver uma dúvida. Essa estrutura bem rápido aqui, um pouco sobre a gente, porque a gente fala sobre valuation, o que é ESG. Acho que vocês já fizeram algumas palestras sobre isso, mas eu vou fazer um resuminho rápido sobre isso e como ESG afeta a valuation das empresas, que, como eu já mencionei, não mudou muito, mas ainda afeta muito. Bem importante esses fatores ESG. Charles River, só para vocês entenderem. Então, como eu mencionei, eu sou analista, sócio aqui, estou na Charles River há quase 4 anos. Antes disso, trabalhava no private equity aqui no Brasil. E antes de mudar para o Brasil, em 2012, antes disso eu trabalhava no banco de investimentos em Nova York e me formei em Georgetown lá em 2008. Então eu sempre trabalhava com finanças, até estagiei desde 2006 ou 2005 em finanças, então bastante tempo. Mas o fundo, o Charles River tem a história de 9 anos, começou como clube de investimento, mesma estratégia, análise fundamentalista, value investing, e fez 9 anos de aniversário, foi outro dia, 2 semanas atrás. Então, foram 9 anos felizes até agora. Como você pode ver aqui, a gente tem um retorno acumulado de 438% nesse período, até fim de outubro, e contra 59% de Ibovespa. Então, eu como investidor no próprio fundo, eu fico feliz com isso, tendo meu dinheiro rendendo assim. A gente espera que continue assim também. Tem 17 colaboradores na equipe, não 18. Esse número está aqui certo nas 2 linhas, mas errado, mas são 17 pessoas. 11 são sócios, gestor, analista, advogada, contadora, uma equipe boa. A gente tem bastante galera de UFRJ, engenheiros, engenheiro naval, engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro civil. A gente tem contadora. A gente não tem economista lá do UFRJ ainda, a gente tem economista da PUC. Mas a gente tem uma variedade de pessoas na equipe. Eu sou o único gringo, apesar do nome gringo. E no momento, nosso produto Charles River FIA, que é o que está aberto para o público, que teve esse retorno de 438%, tem um PL de 601 milhões. Então, um tamanho moderado, até razoavelmente moderado. O Charles River, só para entender o que é, talvez vocês já sabem, é o nome do rio que passa lá em Harvard, lá em Boston, Massachusetts. E o nosso gestor, o Camilo, estudou lá em Harvard Business School, depois de fazer IME. E está meio em homenagem a isso, porque é onde ele concretizou as ideias e teorias de finanças dele e até ganhou confiança de eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou postar e criar uma gestora. Tá ótimo. Então, como eu falei, a gente segue a filosofia de value investing. Eu imagino que muitos de vocês sabem o que isso significa, o que é. Não é uma coisa muito complicada em teoria. Basicamente, tenta determinar o valor do ativo e só compra ativos por um preço menor deste valor. Basicamente. E tem complicações disso, mas vamos deixar assim. E essa diferença entre o valor e o preço é a margem de segurança, e essas coisas são meio
a terminologia utilizadas pelo mercado, e a gente não está inventando nada, a gente não inventou essa roda, mas essa margem de segurança é super importante, porque somos seres humanos, todo mundo, fizemos erros. Eu faço erro todo dia, falando português todo dia aqui no Brasil. Segunda língua, vocês vão perceber que eu faço erros sempre, mas estou bem confortável com esses erros. Mas com erros de avaliação, de erros de investimento, estamos bem menos confortáveis. Então, mas a gente entende que somos humanos, é bem provável que vamos errar. O futuro não é certo, ninguém estava prevendo coronavírus este ano. Então, tem coisas que não dá para saber. Então, porque essa margem de segurança para quando você erra, que é sempre. Então, isso é o Value Investing, como eu falei, essa é a nossa performance acumulada. Isso só para mostrar porque um cara de um fundo que não é ESG fala sobre ESG, porque vocês convidaram a gente. Acho que a resposta é que os fatores ESG têm muito a ver com valuation na nossa filosofia. E a gente acha que a gente faz um trabalho bom de tomar em conta esses fatores. Isso é uma comparação com pares, basicamente são fundos com pelo menos 50 milhões de PL, pelo menos 50 cotistas, classificados como ativo livre ou valor crescimento pela Ambima, e que tem cota desde o início do nosso clube, só para fins de comparação. Até a gente tem uma coisa aqui. Na verdade, a gente está nesse gráfico aqui, número 2 de retorno, o número 1 lá, que não sei se você está conseguindo ver aquele pontinho mais alto no gráfico, é o número 1 mesmo. O azul é nosso, que é o número 2. Acho que o teste não foi atualizado, mas os dados foram atualizados. Então, a gente é o número 2 de retorno neste período. Esse outro ponto bem em cima, se eu me lembro bem, é a Atmos, uma outra gestora, provavelmente bem conhecida por vocês. Uma outra gestora que respeitamos muito também. Acho que segue muitas das mesmas ideias de investimento da gente. Então é isso, a gente está feliz com o nosso retorno até agora. E, por final, do nosso marketing final, isso são algumas coisas que fala, porque vale a pena escutar a gente. É marketing, mas deixa para lá. Valor, Exame, Morningstar e Citywire. Então, é isso. Mas vamos para a pauta que importa aqui. Isso é para garantir. São 9h25 já. O ESG. O que é ESG? E até quando você olha no site de Ambima, é a ASG, que é Ambiental, Ambiente Environment. Mas são fatores de ambientes sociais e de governança que não só tem um efeito positivo na sociedade, no nosso mundo, mas também que tem alguma relação ou correlação, muitas vezes, com retornos positivos. Especialmente, na nossa opinião, como investidores, nessa linha de governança. Ambiental e social, o fator governança é uma coisa sempre olhado, acho que por investidores, sempre foi olhado antes dessa onda de ESG, mas a sociedade, os investidores, consumidores, investidores estão entendendo que esses outros aspectos ambientais e sociais são super importantes para a sustentabilidade de empresas. Acho que vocês já tiveram um monte de discurso, conversa sobre esses fatores, então eu não vou entrar em muito detalhe, discurso aqui, mas ambiental, progressão com mudança climática, com emissão de carbono, uso de recursos naturais, pesca, overfishing, eficiência energética, uso eficiente de matéria-prima, que é uma coisa finita nesse mundo.
Coisas sociais, né, o tratamento justo de mão de obra, da força de trabalho, privacidade e segurança de dados. A gente vai mostrar exemplos de quando essas coisas vão errado, mas respeito por direitos humanos, proteção da comunidade local, políticas de inclusão e diversidade, o pensamento sobre outros stakeholders. Todas essas coisas, ok, não é o lucro da empresa, não é o fluxo de caixa. Como um value investor, a gente olha o fluxo de caixa. Mas aqui, quando você olha o fluxo de caixa, se tivesse certeza sobre o fluxo de caixa, seria tranquilo. Mas as coisas afetam muito duas coisas. O risco, em termos de risco que esses fluxos de caixa vão continuar a ser sustentáveis e que uma empresa não vai perder espaço dentro do mercado. E as nossas premissas sobre esse fluxo de caixa, porque o consumidor, a sociedade está exigindo mais das empresas, mais dos serviços, mais dos bens. E se uma empresa não está conectado com esse pulso da sociedade, perde espaço facilmente. Isso é tudo nebuloso do jeito que estou falando agora, mas a gente entra em exemplos daqui a pouco. Falando sobre essa nova onda aqui de ESG, tem muito jeito de ser um investidor ESG, ter fundos ESG. O mais, acho que o mais antigo, o que era mais comum era esse filtro negativo, que é basicamente fundo soberano, ou endowment, ou fundo de pensão, falando que, putz, esse tipo de empresa, esse tipo de produto não está alinhado com os membros da comunidade da minha faculdade, que é falando sobre endowment, ou não está alinhado com a missão do meu museu, pensando sobre uma instituição, ou com os meus funcionários, pensando sobre pensão. Então, assim, eu vou garantir que não investimos nesse produto. E, historicamente, eram empresas do setor de arma até militar e para uso de cidadãos normais, que é mais comum nos Estados Unidos. Coisa de fumo, British American Tobacco, Philip Morris, petróleo, tem um monte de fundo de endowment agora que não investe nessas empresas. Acho que foi o Fundo Soberano de Noruega, que basicamente recebe todo o dinheiro dos royalties de petróleo, falando que não vão investir em fundos, em empresas de petróleo. Acho que faz sentido em termos de diversificação também, mas era um dos maiores fundos soberanos falar isso para um setor grande como o petróleo, era uma notícia grande nesse ano. Então, esse é o mais comum. Agora tem um filtro positivo. Não que eu vou excluir essas empresas que eu não gosto, mas eu só vou investir nessas empresas que eu gosto, que tem um propósito, que obviamente tem que atender todos os critérios, mas não só atender, mas além de atender. Essa empresa de painel solar, isso está mudando a matriz energética ativamente. Então, eu investindo nessa empresa, nesse setor, ajuda a mudar a matriz energética do país, do mundo. E assim, eu estou fazendo um pouco de diferença. Tem a Best in Class aqui, que é uma coisa meio de ranqueamento. A gente quer as melhores empresas ranqueadas por esses fatores ESG, investir neles. E depois tem esses outros. Investimento de impacto, engajamento corporativo, essas coisas vão mais para fora de estratégia de fundos, porque toma em conta, talvez tem fundos que fazem isso, mas toma em conta outros fatores não financeiros, como qual o nível de alfabetização dentro dessa comunidade depois desse investimento. Qual o nível de poço de água fresca
que foi como construído. Então, não só foi o retorno financeiro de construir esses poços, mas qual o nível de fornecimento de água fresca para essa comunidade. Então, tem outros objetivos não financeiros. Aqui, eu deixei por final essa questão de integração ESG, que fala, incorpora os fatores ESG na análise financeira das empresas, sem a letra A no final lá. Isso eu deixei por final porque isso é o que a gente faz. Charles River, a gente toma em conta todos esses fatores. A gente não é um fundo ESG, a gente não faz um marketing ESG, a gente não é signatório para o PRI, Principal de Responsible Investing, da ONU ou algo assim. Mas a gente incorpora todos esses fatores porque são super importantes para entender esses fatores, como isso vai afetar a relação entre a empresa e os clientes, a relação com os fornecedores e os fontes de capital, como o desempenho futuro pode mudar e quais são os grandes riscos, que eu acho que todo mundo entende que tem grandes riscos. Falando aqui, deixa eu sonorizar aqui, ainda esse foi um relatório de Ambima sobre ESG, acho que foi desse ano até, que eles fizeram uma pesquisa com gestores, administradores de fundos, e como você pode ver do lado esquerdo, que ainda é uma coisa nova aqui no Brasil. Está começando, mas está começando bem. E tem gestores grandes, como a JGP, que lançaram fundos neste ano e com certeza atrai capital local e internacional. E do lado direito mostra qual é o breakdown entre as estratégias diferentes para as pessoas que tomem em conta esses fatores ESG no processo de investimento. Melhores práticas, filtros negativos. Então, dá para ver lá, eu não vou falar tudo. Mas dá para ver que filtros negativos era como o mais antigo, ainda está bem grande, mas melhores práticas, acho que é mais comum, que faz sentido, porque tenta mirar isso. A ideia é que essas são as empresas mais sustentáveis. Então, para investimento de longo prazo, poderiam fazer sentido. Para a gente, como Charles River, não só importa essas coisas de best in class. Okay? Se o preço não estiver certo, pode ser a melhor empresa nessa situação de fatores ESG, mas se não tiver um preço certo abaixo do valor intrínseco, a gente não vai investir, que é o nosso mandato. Como você pode ver, por que a gente está tendo essa conversa sobre como o ESG afeta valuation? Porque ESG está crescendo muito mundialmente. Acho que as três letras de moda, especialmente neste ano, mas tem novos fluxos indo para lá, crescem mais do que fundos tradicionais, já representam uma fatia grande no mercado, lá fora e aqui. Este ano e ano passado tiveram muitos fluxos, então é isso. Por isso estamos aqui. Então vamos lá para os exemplos. Aqui, agora falando sobre Charles River e por que a gente sempre olhava esses fatores ESG. Primeiro, olhando o fator E, ou E, de environment ambiental. Quando uma empresa não preocupa com o ambiente, não respeita o ambiente, tem repercussões reputacionais e monetárias grandes. Acho que todo mundo provavelmente conhece todos esses desastres. Até o Volkswagen é um desastre mais de reputacional. Mas o British Petroleum, em 2010, teve o Deepwater Horizon, a explosão numa plataforma de petróleo no Golfo de México, perto de Alabama, Mississippi, Louisiana, lá onde tem um monte de petróleo. Soltou um monte de petróleo no Golfo de México, que destruiu pelicanos, aqueles pássaros, praias,
causou um monte de dano para turismo nesses estados americanos e destruiu a reputação do British Petroleum. Pessoas, eu me lembro, eu morava lá nessa época, era meu, putz, eu nunca vou parar e encher meu carro dentro de um posto de British Petroleum. Pessoas estavam dizendo isso, apesar do fato que aquela posto de gasolina, na verdade, é só um posto que recebe gasolina distribuído, mas provavelmente é um outro dono que não tem nada a ver com a empresa, mas a marca é a marca e destruiu. Então, British Petroleum depois tentou fazer um rebranding para tipo Beyond Petroleum, além do petróleo, e investindo em energia eólica, painel solar, mas acho que fez bastante dano para a marca. Vale, nem preciso falar para vocês, acho que todo mundo aqui já sabe, além do dano reputacional, até agora o Vale tem, nessa coisa de mineração de ferro mundial, tem tipo 3 empresas principais. Vale, que fica aqui, e 2 australianos. E Vale fica negociado a um desconto comparado com esses 2 australianos. Porque ainda tem o risco não fechado de qual vai ser a multa final, qual vai ser os gastos finais que eles vão precisar pagar, as multas finais para as famílias, para os governos, para as cidades, para os trabalhadores. Então, além do dinheiro que já está meio quantificado, que é bilhões e bilhões e bilhões de reais, ainda tem esse risco, que então é feito o valor até agora. Pensando, Mariana foi o que? Novembro de 2015, e depois Brumadinho, acho que foi no início do ano passado. Então, acho que depois de Samarco e Mariana, achou que não, agora eles vão conseguir focar nisso, e até agora não. Então, fez bastante dano para os acionistas. E depois Volkswagen, eu não sei quantos vocês sabem sobre isso, mas Volkswagen tinha essa marca, é a maior montadora de carro do mundo, acho que ainda é, acima de Toyota, e tinha essa linha de carros de diesel, e era como clean diesel, fizeram todo o marketing de carro bom para ambiente, bom para bolso também, e foi descoberto que eles estavam mentindo, eles estavam manipulando os testes e prejudicou muito a marca, eles tiveram que pagar um monte de multas. Então, essas são coisas importantes para prestar atenção, porque se você não prestar atenção nisso, não só pensando em desastres aqui, mas também tem uma mudança do que a sociedade está esperando nessas coisas climáticas. O aquecimento global tem uma minoria razoavelmente pequena que não acredita nisso, mas tem uma fatia grande da sociedade que pensa que aquecimento global é causado por poluição e que a gente tem um dever para tentar melhorar a situação. Então, as demandas das empresas as pessoas estão ficando mais exigentes em termos de o que eles exigem das empresas onde eles são clientes e também investidores. Aqui eles podem do lado negativo, aqui é do lado positivo. Outra marca, eu fiz esses slides, então por isso tem histórias lá americanas, porque é o que entra na minha cabeça e, como eu falei, nós não somos investidores ESG, então eu não tive esse material pronto, eu tive que montar, mas Patagonia é uma marca americana de roupas e acessórios para esporte de aventura, para os outdoors. Eles têm essa coisa na alma deles e eles também colocam dinheiro também onde eles fazem o marketing. Eles doam para ONGs, para organizações ambientais, 1% de todas as receitas. Deixe sempre, isso não é trivial, porque eles fazem receita de 1,2 bi dólar, então isso é mais ou menos 60 milhões por ano. Deu bastante dinheiro, 60 milhões de reais por ano para essas coisas. E também
tem política de, se você entrega sua jaqueta antiga, pode usar isso como desconto para a jaqueta nova, para incentivar a reciclagem. Então, isso tem muito valor com os consumidores. Até Patagônia não é um casaco barato. E esse prêmio que eles conseguem cobrar dos clientes é porque os clientes acreditam nessas mensagens deles. Então, por isso, tem que tomar em conta esses fatores do lado na página anterior de risco, mas neste lado aqui, pensando sobre as premissas de crescimento, as premissas de margem de uma empresa, depende de quanto valor os consumidores percebem, usando um exemplo de uma empresa de consumo, quanto eles percebem dentro dessa marca, dentro desses produtos. Isso tem a ver com, isso está alinhado com meus princípios, o que eu acredito como pessoa. Então, a ideia aqui era meu mostrar que não é só risco, mas também afeta as premissas aqui. E Natura é uma empresa brasileira aqui que acho que todo o marketing aqui e a alma da empresa é meu fazer bem para o ambiente. Tá? É meu como eles se vendem. E sempre está muito bem ranqueado nesse sentido de sustentabilidade. Pensando sobre por que o social importa, tem que tomar em conta como Nike, quando sweatshops, eu não sei a idade de vocês, mas nos anos 90 foi um escândalo dessa questão de sweatshops que Nike estava usando fábricas de terceiros, mas eram os fornecedores deles, e essas fábricas tinham condições horríveis, usando mão de obra infantil, pagando remuneração quase escravidão. Então isso prejudicou bastante a marca. Tem uma empresa americana, Chick-fil-A, pensando sobre diversidade e inclusão. Chick-fil-A é uma empresa de capital fechado. Tem uma família conservadora, e conservadora em termos de religiosa, é o dono. Eles não abrem nos domingos por causa disso, mas para quem não conhece, é um sanduíche de frango muito bom. Então, as pessoas gostam lá. Mas teve algumas das organizações que a família doava através da empresa, organizações religiosas, lutavam contra casamento de homossexual, igualdade homossexual. Então, perderam muitos clientes. Até tem questionamentos se eles perderam clientes mesmo, porque pessoas que eram contra isso mesmo falaram, vamos comprar mais lá. Mas tem esse risco. Então, como investidor, tirando suas crenças pessoais, como investidor, você não quer correr esse risco. Pode ser, não. Também eu não quero investir numa empresa que age assim, ou que os donos acreditem nessas coisas, mas puramente de uma posição financeira, acho um risco adicional que tem que ser tomado em conta quando você vai em uma empresa. Chick-fil-A é uma empresa de capital aberto, então a gente não consegue investir nisso de qualquer jeito. Mas usando o exemplo aqui de pets, acho que todo mundo provavelmente viu isso, que é um lado ruim, mas depois virou um lado bom. Eles tinham um fornecedor de canil, eles vendiam os cachorros dentro das lojas deles, que fazia sentido total. Vende um cachorro, linha de receita, e depois esse cachorro, o dono vai ser cliente para frente, comprando comida, alimentação, brinquedos, acessórios lá depois. Usando o veterinário lá, aquele lugar de banho e tal. Mas eles pegaram os cachorros de um canil, que colocaram os cachorros, e essa foto aqui não é a foto do canil, não. As fotos acho, são bem piores, mas não quero assustar. E teve maus tratos. Acho que depois de serem resgatados, mais do que 1.500 animais, 57 morreram devido aos maus tratos. Então, para uma loja como Pets, que o cliente eu tenho um cachorro, eu moro perto de um Pets aqui, o vínculo emocional que tem com o seu bicho, eu escuto essa coisa e penso, putz, eu nunca vou comprar um Pets de novo. Provavelmente isso foi a reação de muitos clientes naquela época.
Mas então eles fizeram uma mudança de postura, pararam de vender cachorros dentro da loja, agora separaram um espaço só para adoção de pets, então tudo de graça, então eles não trabalham com o canil, e até, em vez de ser uma coisa negativa, eles conseguirem transformar isso em uma coisa positiva. Então, acho que esse pet é bom para mostrar dos dois lados da moeda dentro do mesmo setor, dentro da mesma empresa, e que não é uma coisa financeira exatamente, mas essas coisas de como eles interagem com os outros stakeholders, com a sociedade local, são bem importantes. E aqui, governança, eu posso falar por horas e horas e horas sobre governança. É uma coisa que, como qualquer investidor, é basicamente como você vai entrar nessa sociedade. Como value investor, você não está fazendo análise técnica, vendo tendência, tentando entrar e depois sair. Até eu não, pessoalmente, eu até assisti um pouco da palestra anterior para aprender um pouquinho, mas depois eu tive que ir para outra reunião. Mas eu pessoalmente não faço investimentos assim, mas como eu sei, tem muitos jeitos diferentes de fazer investimento. Mas quando você é um investidor, value investor fundamentalista, você está olhando virar um sócio de uma empresa. Você está comprando uma fatia minúscula, especialmente se você é uma pessoa física como a gente, de uma empresa, mas quando você está falando sobre fundos grandes, pode estar comprando 5, 10, 15, 20% de empresas grandes. E quando você é acionista minoritário, você tem que saber como seus direitos estão protegidos dentro dessa coisa de governança. Então, garantir que você tem um alinhamento com os seus outros acionistas minoritários, acionista controlador, quando não é uma corporação, que tenha alinhamento com a diretoria da empresa, porque não importa ter todos os acionistas alinhados, e o diretor, o gerente lá, os executivos estão gerindo a empresa para o próprio bem e não para o bem dos acionistas. Então, esse conflito de agente principal que existe em qualquer situação no qual você contrata alguém para te representar. Aquela coisa, putz, eu vou lavar meu carro. Provavelmente eu vou fazer um trabalho melhor, mais cuidadoso, mais meticuloso do que se eu pagar meu primo para fazer isso. A família, provavelmente é um cara bom e respeita, mas provavelmente não vai ter o mesmo cuidado. Então, quando você terceiriza esse trabalho, você tem um conflito de interesse natural. Então, a governança é como você consegue se proteger como acionista minoritário nessas situações. E não importa nada de valuation. Depois a gente vai entrar no valuation. Mas não importa nada de valuation, você pode estar 100% sobre seu valuation. Putz, essa empresa vale 1 bilhão. Eu tenho certeza. E agora está sendo vendido por 600 milhões. É uma compra boa. Vamos comprar. Bacana. Mas vale 1 bilhão. Mas se o acionista controlador conseguir expropriar, pegar aquele valor e dividir 90% para ele e 10% para você, e você investiu o que você achava que era 600 milhões proporcional, mas realmente no final das contas você só está recebendo 20% do valor da empresa, porque o acionista controlador, isso é um jeito de perder muito valor. Então, se você não consegue se proteger legalmente, societariamente, não importa o valuation. Por isso, acionistas, especialmente value investors, sempre olham essa questão de governança. Aqui são alguns exemplos de coisas que não são necessariamente escândalos, como nas páginas anteriores, ou controvérsias, mas coisas que tem que tomar cuidado quando você está analisando. Por exemplo, aqui, Smiles e Gol. Gol é uma empresa aérea, tem um programa de milhas, Smiles, que é uma empresa de capital aberto e separado, que basicamente tem esse vínculo forte e muitas vezes tem transições entre as duas empresas. Basicamente, isso é o negócio de Smiles. Então, como você garante que as transições estão sendo feitas
no maior interesse de Smiles, como acionista de Smiles. Então, putz, eu só consigo vender para a Gol meu produto, vamos dizer. Como eu garanto que eu estou pagando um preço justo, sendo uma remuneração justa, quando a pessoa, meu cliente, também, por acaso, é meu controlador, que é o caso de Gol e Smiles. E aí, tem mecanismos para proteger contra isso. Eles têm um comitê com conselheiros independentes que tomam decisões, porque os investidores, no momento de IPO, tiverem essa mesma preocupação e eles estruturarem isso como solução, mas tem que alinhar essas coisas e ver, ok, essa proteção é suficiente ou não. Pode ser, pode não ser, ainda pode ter risco, esse risco deve ser precificado como. Como eu mencionei, tem que ter alinhamento com a diretoria, algumas coisas como Qualicorp, eu acho que é o nome da fundador, Júnior, mas teve algumas notícias que ele assinou um non-compete com uma empresa de 150 milhões. Então, ele começou uma empresa bem sucedida, e depois recebeu da empresa 150 milhões para ele não ir lá e começar outra empresa competindo com essa outra empresa. Pode fazer sentido ou não pode fazer sentido, mas o valor de 150 milhões é um valor razoável para a remuneração. Pode ser justo ou pode não ser justo. Você tem que avaliar essas coisas porque muitas vezes non-compete faz sentido. O valor do non-compete você tem que avaliar e ver como essa decisão foi tomada, porque isso pode ser um indício de como outras decisões já estão tomadas dentro do conselho da empresa. Teve recentemente essa transição de Lindsay Stone, acho que foi votado hoje pelos acionistas, mas uma das condições do Stone que fez para a Lynx é que eles iam pagar um non-compete para os 3 sócios principais, acho que sim, do Lynx, para não fazer outro negócio concorrendo. Teve alguns acionistas que questionaram se esse non-compete era um prêmio de controle pago para os sócios principais controladores que não estava pago para os outros acionistas. Também eu vou te pagar R$10 por ação para todos os acionistas e os controladores aqui é mais R$2 por fora na forma de non-compete. Porque quando tem uma empresa, tem direitos de tag-along. Se o controlador vende as ações dele por X reais, os acionistas minoritários têm o direito de também participar da transação no mesmo valor. Isso depende de estatuto social, nível do mercado, mas era meio questionado. Foi estruturado assim, não é para eu julgar, até eu não analiso essas empresas, mas isso é coisas que são questionadas no mercado. Outros acionistas, outros fundos, outros gestores também vão olhar isso e tiverem esse questionamento, é uma coisa para analisar. Quer ter alinhamento com a gestão, quer garantir que eles não estão mentindo. Acho que este ano teve um caso emblemático de RB, teve um short famoso de Esquadra, que foi um case de investimentos bem legal deles. E basicamente teve acusações ou indícios ou não sei o que como chamar, mas parece que pessoas têm menos confiança nos números contábeis do que eles tinham antes, e nos números gerenciais e nas informações fornecidas pela gestão da empresa. Teve alguns problemas de contabilidade. Tinha uma mentira bem famosa que basicamente eles estavam falando sobre Warren Buffett sendo acionista, aumentando a participação dele ou algo assim, não me lembro exatamente os detalhes. E até alguém fica em contato com Berkshire Hathaway e falou, não temos posição, nunca tivemos posição e não penso em ter posição. Eu acho que no próximo dia a ação caiu algo como... Não me lembro, mas caiu bastante. Então, eu acho que um monte de pessoas perderam emprego, executivos e era uma falha nesse sentido de governança. Mas mostra o valor de acionistas bem
diligentes como a esquadra, que fizeram um trabalho muito bem feito, bem merecido esse reconhecimento deles, de falar, putz, isso não está fazendo muito sentido, e investigar, e se você olha o relatório deles, está na carta deles, você vê que eles fizeram um trabalho bem profundo para realmente entender antes de ir ao público com os questionamentos deles. Então, pensando nessa governança, estar dentro da estrutura acionária com outros acionistas bons tem muito valor também. Estar alinhado com uma esquadra, com Atmos, Dynamo, outros investidores fundamentalistas bem conhecidos até aqui do Rio, tem valor, tem alinhamento até entre os minoritários, que é bom. E outra coisa aqui no Brasil que é muito comum são essas empresas estatais. Pode ter uma gestão excelente, mas sempre tem a questão, ok, mas essa gestão vai ficar aí depois da próxima eleição. Já tem algumas histórias de corrupção com Petrobras, Pasadena, aquela refinaria. O objetivo do governo é diferente do objetivo do acionista. Pelo menos quando você está com outros acionistas, acho que a ideia é, putz, eu quero meu dinheiro. Eu quero aumentar o valor a longo prazo das minhas ações, receber um retorno justo para o risco que eu estou correndo como acionista dessa empresa. Mas o governo pode ter outros interesses sociais, políticas, que não estão alinhados com os outros acionistas. Então, é para avaliar e ver quais proteções como acionista tem. Então, esses são alguns exemplos de governança. Que horas são aqui? Caraca, como eu falei, eu falo muito. A gente nem chegou no ponto de valuation. Ótimo. Valuation. Bem simplificado. Tem um monte de jeito de fazer valuation por múltiplo, blá, 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 mas isso como fazer valuation mesmo. Pega os fluxos de caixa e desconta esse fluxo de caixa por uma taxa de desconto, uma taxa de juros, uma taxa de desconto, para determinar qual o valor presente. Algumas coisas, isso para qualquer ativo, algumas coisas são mais simples do que outros. Um título de renda fixa com cupom fixo, sem risco de crédito, dá para ter mais certeza sobre o valor do que uma empresa de commodity dolarizada, em qual o preço de commodity varia muito e o câmbio, obviamente, varia muito e tem ciclos econômicos e tem grandes incertezas. Então, mas a ideia é a mesma. Eu vou tentar projetar esses fluxos de caixa futuros e eu vou trazer presente usando uma taxa de desconto. Perfeito. É bem simples, mas é muito complicado. Porque projetar as premissas você pode ter algum nível de conhecimento e acesso às informações, mas você não sabe o que vai acontecer. Tem coisas que acontecem, tem invenções que mudam o cenário, tem pandemias que surgem, mudanças políticas, guerras. Poderia ter uma empresa tipo Beirut, Lebanon. Poderia ter um monopólio lá, que eu sou o único cara que pode operar nesse porto e por contrato por 30 anos, estão 100% protegidos e basicamente outro acionista, vamos dizer, é o filho do presidente, então tem uma proteção política que ninguém vai romper esse contrato e já está previsto bem qual é o crescimento do PIB, como vai ser as importações do país e você acha que tem muita certeza. E depois o armazém do lado cheio de fertilizante explode e seu negócio vira zero em 2 segundos. Então tem muita incerteza sobre qualquer empresa, então sempre tem que estar
preocupados sobre isso. Entender que, ainda se você tivesse o melhor jeito de prever o futuro, tem grandes chances de estar errado, porque tem coisas, esses eventos Black Swan que podem acontecer, e também coisas normais, ciclos econômicos, computação, moda, gosto do consumidor, variações de insumos, tudo isso afeta os fluxos futuros. Então, valuation, vocês receberem, a gente fez essa palestra no ano passado, é muito mais detalhe, mas você quer projetar os custos, projetar as receitas, e se você tiver perguntas aqui, fique à vontade de interromper. Tentar entender quais são os fluxos de caixa final para a empresa ou para os acionistas. Tem dois jeitos de fazer uma avaliação. Charles River, a gente faz um fluxo de caixa para o acionista, porque somos acionistas, então é isso que importa. Tem outros que fazem avaliação com fluxo de caixa para a empresa e depois usa isso para determinar o valor presente e depois subtrai a dívida. A gente faz diferente, a gente determina qual o nível de dívida que faz sentido dentro desse setor com esse nível de risco operacional e qual o custo de dívida de uma empresa assim. E depois a gente usa isso nas nossas premissas, tira esses fluxos negativos financeiros pagos para juros, que também tem a vantagem do tax shield, e a gente acha qual o fluxo financeiro, o fluxo de caixa para o acionista e usa a taxa de desconto para achar o valor presente disso, que esse valor é o valor por ação. Dividindo pelos números de ações, a gente acha o valor por ação. Desconta por qual taxa de desconto? Essa é uma outra dúvida aqui. Tem pessoas que fazem CAPM, que é uma taxa de desconto, que toma em conta a volatilidade da ação. Nós não fazemos isso. Nossa preocupação de risco não é volatilidade. Nossa preocupação de risco é o risco operacional e de governança, e de crédito, e de falha, e de concorrência da empresa. Volatilidade até é uma coisa que pode ser uma oportunidade boa para a gente. Até a gente gosta de volatilidade, porque preços caindo significa que a mesma empresa é mais barata. E depois preços subindo muito significa que, a gente pode vender aquela empresa que a gente comprou barato se já chega no que a gente avalia como valor intrínseco. Então, volatilidade não é uma coisa ruim no nosso ponto de vista. Tem alguns riscos com volatilidade, especialmente quando você tem investidores que podem querer dinheiro de volta num momento de alta volatilidade. Mas quando você tem uma base de investidores, clientes, que têm a mesma visão de longo prazo de você, a volatilidade não é tanto risco, é mais uma oportunidade. Então, esse é o Valuation 101, Big Picture, macro, projeta as premissas e desconta as premissas. Como eu falei aqui, qual é o fator de risco no valuation? A gente não usa volatilidade. Quando você aprende na escola, e tem muitos investidores que fazem isso, até quando eu trabalhava no banco de investimento, a gente usava esse modelo porque é o que está baseado em teoria. Pensando sobre a construção de um portfólio ótimo, então essa coisa de volatilidade faz sentido, mas a gente não, Charles River, nossa visão, volatilidade não é risco. O que a gente olha em termos de risco? A gente olha um monte de riscos diferentes, mas primeiro eu vou falar, por que a gente olha risco? Porque é um investimento, acho que risco até é mais importante do que o retorno. A gente tem que entender muito bem os riscos que a gente está correndo para ter uma avaliação bem se os retornos que estão sendo oferecidos pela oportunidade valem a pena. Então, a gente tenta entender profundamente os riscos. A gente tem um sistema proprietário de risco no qual a gente tenta
comparar os riscos de empresas diferentes. Porque uma empresa pode ter um risco operacional maior, outra pode ter um risco de governança maior. Como você compara a banana com uma maçã? Não consegue. Então, você tem que criar uma coisa quantitativa, qualitativa, que determina uma nota de risco final das empresas. Isso a gente usa para duas coisas. Primeiro, voltando para aquela página. Aqui. Isso determina o tamanho da margem de segurança que a gente precisa ter para poder investir numa ação, numa empresa. Se a gente avalia que a empresa tem pouco risco, totalmente tem alinhamento entre todos os acionistas, controlador, acionista minoritário, uma corporação, tem estrutura boa de remuneração para os executivos da empresa, tem um risco operacional baixo, o risco do setor é baixo, não é um setor que tem muita regulação, então não tem uma mudança das regras do governo que poderia afetar o valor, a gente vai exigir uma margem de segurança menor. A gente ainda vai exigir uma margem de segurança porque tem um outro risco que humano. Podemos errar tudo. Nossa avaliação pode estar errada. Mas a empresa que tem, na nossa visão, depois de muito estudo, menos risco, a gente exige menos margem de segurança. Se tiver muito risco, talvez a gente tenha que comprar. A gente acha que o valor intrínseco da ação é R$100. Talvez a gente precisa ter uma margem de segurança de 50%. Tipo, eu não vou comprar essa ação por mais do que R$50. Talvez eu compre por 50, mas acima disso, tem risco demais lá que eu não vou querer investir. Mas se for uma ação com pouco risco, talvez R$80 seria tranquilo comprar uma ação que a gente acha que vale 100. Faz sentido? Estou falando muito, eu não vejo muito vídeo, então eu não sei se estou perdendo pessoas no caminho ou se está tudo claro. O Edward. Sim. Eu acho que não ficou tão claro para mim. Tá dando para me ouvir tranquilo? Sim, sim. A margem de segurança é para quando está chegando perto do valor que você quer. Por exemplo, se tem muito risco, você não compra a ação que tiver acima de R$50. Mas não quer dizer que ela está convergindo para o valor que você quer? Isso não seria bom? Não, então, a margem de segurança é basicamente o desconto que exigimos para investir numa ação. Então, a gente fez nossa análise e a gente acha que a ação vale R$100. A gente projetou os fluxos de caixa e a gente descontou esses fluxos, a gente fez os cálculos e, bum, empresa XYZ vale R$100. Eu não vou comprar essa ação por R$100. Ok, acho que isso é o valor da empresa, mas eu prefiro comprar algo barato, prefiro comprar um Lamborghini por R$1 do que R$1 milhão. Mesma coisa com a ação, eu prefiro comprar Apple, que eu não sei, é $1.500 na bolsa, eu não sei se esse é o valor justo ou não, mas eu imagino que se eu comprar essa ação por $1 agora, eu estaria bem feliz. Imagino que o mercado não errou tanto. Então, usando um exemplo extremo. Então, a gente quer comprar barato. Essa é a regra número 1. A ação o preço da ação precisa ser abaixo do valor intrínseco. O percentual que precisa ser abaixo, como a diferença, o valor intrínseco é 100, o preço é 70. Essa diferença de 30 é a margem de segurança, é o cushion, é o espaço para erro. A gente acha isso um valor justo, usando a taxa de desconto. Mas tem um monte de risco de erro. A gente quer comprar com essa margem de segurança. Então, vamos supor que a gente faz uma avaliação de uma empresa, a gente acha que vale 100. E a gente olha no preço no Bloomberg e vale 150. A gente não vai comprar. E depois cai para 130. A gente não vai comprar.
cai para 120. Não vai comprar, porque a gente acha que vale 100 e agora é 120. Depois cai para 100. Também a gente não vai comprar. A gente só vai comprar quando tem uma margem de segurança suficiente. O nosso ponto de entrada na ação vai ser quando chega naquele nível de margem de segurança. Como no exemplo, R$70, quando exige uma margem de segurança de 30%. Se tiver uma empresa muito arriscada, talvez a margem de segurança é 50%. Então, talvez você precise ter a ação sendo negociado R$50 para entrar na posição. Se a ação for negociada R$20, legal. A nossa margem de segurança mínima é 50, então teria que ser no máximo R$50, mas se estiver negociado R$20, a gente vai comprar. A gente vai comprar feliz. Mas, então, a margem de segurança é o que a gente exige para poder entrar nessa ação. Então, determina o valor intrínseco é 100, a margem de segurança, que é 30% para uma empresa, ou pode ser 50% para uma empresa mais arriscado. Isso determina o quê? Se for R$100, agora, então, com 35% de margem de segurança, eu só vou comprar se a ação for 65 ou abaixo. Tá? Beleza. E essa margem... Sim, tá claro. E essa margem de segurança, ela é um rating interno, né? Vocês analisam o risco lá, mas é porque... O que eu quero dizer com isso é que o risco não tem um número, né? Como é que vocês transformam isso em número? Sim, então, como eu falei, a gente tem o nosso sistema proprietário de risco. Então, a gente olha coisas quantitativas e qualitativas de governança, de risco regulatório, de comportamento do setor, todos esses riscos lá embaixo que eu vou falar depois. A gente coloca isso dentro de um sistema proprietário, então, a gente criou só para poder fazer essa comparação, chegar num número numérico que determina essa coisa. A gente mesmo escolheu números que a gente achava razoável, fazendo estudos, e também ajustando ao longo desses 9 anos de vida. Mas, chegando numa nota de risco, com isso a gente fala, essa nota de risco pequeno, tem pouco risco, então a margem de segurança eu só vou precisar de 25% de margem de segurança. E para o mais arriscado, como é uma empresa super arriscada, então para esse tipo de empresa eu vou precisar de uma margem de segurança de 50%. E a gente tem uma escala entre esses pontos. Então, se estiver usando uma coisa de 0 a 10, se for nota 10 sendo nota boa, só precisa de 20, 25, 30%, eu não sei o número exato, de margem de segurança. Se for nota 0, muito arriscado, talvez precise de 50, 60% de margem de segurança para investir nessa empresa. Porque o valor intrínseco da ação, a gente tem menos certeza sobre ela. Então, era o nosso jeito de a gente tentar igualar ou comparar empresas diferentes, com estruturas de governança diferentes, com riscos diferentes por causa dos setores. Criar um sistema de risco, esse sistema de risco dá uma nota final de risco, e essa nota final de risco a gente usa para, determina a margem de segurança exigida, então, qual desconto é exigido para a gente poder comprar essa ação pela primeira vez, ou fazer uma entrada nesse investimento. E 2, qual o tamanho máximo de posição no nosso portfólio. Uma ação muito arriscada, a gente se sente menos confortável com ela, vamos dizer, e assim a gente tem que colocar um limite de quanto ela pode representar do nosso portfólio. Uma ação muito arriscada talvez tenha um tamanho máximo de 5% do nosso portfólio. Enquanto uma ação menos arriscada pode chegar a 15%, 20% do nosso portfólio.
Faz sentido? Tá ótimo. Não, como eu falei, a gente olha esse sistema proprietário de risco, olha todos esses riscos. E isso é onde meio entrava essa questão de ESG. A gente olha Petrobras, é uma empresa gigante aqui no Brasil. A gente olha Vale, a gente olha Itaú, a gente olha essas empresas. Cada empresa na bolsa tem fatores sociais, fatores ambientais e fatores de governança. E a gente sempre olhava essas coisas e a gente continua olhando essas coisas. Nada mudou no nosso processo. O contínuo é importante todas as coisas. Agora, os riscos talvez poderiam ser maiores se tiver um evento ambiental negativo, porque a sociedade está mais ligada com isso. Então, talvez nossa sensibilidade a esses riscos está maior, mas a gente sempre tomava em conta esses riscos e continua sendo tomado. Então, é isso aqui do lado de risco. E pensando sobre os impactos de ESG para valuation mesmo. Como eu falei, como a gente avalia uma empresa? Fluxo de caixa, taxa de desconto. Fluxo de caixa, taxa de desconto. Isso é como está feito. Sobre os fluxos de caixa, a gente tem que estar ligado com quais são as mudanças de comportamento dos consumidores, dos clientes. Os consumidores estão dispostos a pagar um prêmio para uma empresa que está mais preocupada sobre diversidade, que está mais preocupada sobre ambiente. Acho que talvez os consumidores tenham menos preocupação sobre governança, dado que é mais sobre a relação entre os acionistas, mas sobre essas outras coisas sociais e ambientais tem um aumento dessa preocupação do consumidor com essas coisas. Fornecedores também preocupam sobre isso. Eles não querem estar associados com uma empresa com esses escândalos que falam besteira. Talvez um banco também não quer fornecer crédito para uma empresa que não está alinhado com os princípios do banco. Muito funcionário quer trabalhar num lugar onde ele acredita na missão e objetivo, para pensar que eu estou fazendo, além de ganhar um dinheiro bom, mas eu também estou fazendo uma diferença na sociedade ou em algo que eu acredito. Não importa se é grande, pequeno, mas pelo menos estou tendo um efeito positivo dentro da minha empresa, que tem uma missão maior e contribua positivamente dentro da sociedade. Se não tiver agir assim, se uma empresa não tomar em conta essas considerações, pode ter um turnover alto dos seus funcionários, que aumenta o custo, reduz produtividade, todas as coisas que tem que tomar em conta. A parte difícil é transformar isso em número dentro de um modelo financeiro. Porque não é como coloca uma fórmula mágica com 20 mil variáveis, com betas diferentes e chega, putz, vai ser margem isso. E putz, vai ser crescimento isso. É muito mais arte do que ciência. Mas tem que tomar em conta disso. E depois compara com os concorrentes e compara com outros exemplos em outros mercados, comparar com outros exemplos em outros setores e tentar, acho que as margens vão ser reduzidas por causa desse fator, mas as receitas vão crescer por causa desse fator, mas esse outro fator pode ter um peso negativo nas receitas, o que vai ter um peso maior. E, como eu falei, é uma arte na ciência, por isso a gente coloca aquela margem de segurança. Porque não é fácil. Na verdade, é super difícil. E estamos bem confiantes que, a gente vai errar, e por isso a gente precisa mais de segurança, e até a gente vai errar, é possível que a gente vai errar, mais do que aquela margem de segurança, e pode ter retornos negativos em alguns investimentos.
Obviamente, a gente quer minimizar essa possibilidade, mas tem que tomar em conta esses fatores. E essas coisas de risco afetam um custo de equity. Com todos esses novos fundos de ESG entrando no mercado, se eles tiverem uma política de eu não vou investir em empresas de fumo, o custo de equity de empresas de fumo pode aumentar, porque tem menos investidores dispostos a fornecer capital para esse setor. Custo de equity aumentando, também tem a mesma coisa de bancos. Tem setores que bancos falam, a gente não vai fornecer crédito. Então, isso aumenta o custo de dívida. Aumentar as duas coisas, aumenta a taxa de desconto. Então, isso é outra coisa em qual esses fatores ESG afetem o valuation. Okay? Tem duas coisas, é o fluxo de caixa ou a taxa de desconto. Então, e afeta os dois, mas não é uma coisa tão óbvia como afeta, mas afeta e tem que tomar em consideração essas coisas. Então, só algumas outras considerações sobre ESG. Depois pode fazer um monte de perguntas, ou nenhuma pergunta, se vocês já estão cansados das palestras. Mas o que pode acontecer com esse aumento de assets under management de gestores ESG? Como cidadão do mundo, residente no Brasil, ser humano, vamos dizer, acho que um foco renovado nesses fatores, acho que vai ser positivo para a sociedade. Qual o nível de efeito? Tem discussões. Tem algumas pessoas que é marketing. Eu não acho que é 100% de marketing, mas com certeza tem fator marketing, tipo greenwashing. Do mesmo jeito que 2 anos atrás, quando era Bitcoin, era a moda e podia colocar blockchain ou Bitcoin dentro do seu nome e a avaliação mudava. 20 anos atrás, colocava .com no fim do nome e a empresa tinha uma outra avaliação. Agora tem uma valorização de empresas verdes, de empresas responsáveis em termos de sociedade. E sempre teve um prêmio para empresas com governança boa, porque isso é uma proteção para os acionistas. Então, esse é um prêmio merecido, com certeza. Mas também, se tiver essas regras dentro dos fundos, como eu não posso investir nisso, eu tenho que investir nisso, pode criar erros de precificação. Do mesmo jeito que alguns investidores institucionais não podem investir numa empresa que não está no S&P 500. Então, quando uma empresa cai fora do índice, tem um fluxo de venda porque esses investidores institucionais estão forçados a vender. Esse mesmo tipo de coisa pode acontecer se fundos ESG tomam um tamanho que realmente tem em qual tem essas restrições também. E a questão é, estratégias ESG têm performance boa. Tem estudos que mostram que sim. Tem razão para acreditar que pode ser verdadeiro, porque procura empresas sustentáveis no longo prazo, dado que o longo prazo é bem importante para o investimento, isso faz sentido. Mas tem outros que falam, mas na verdade esses estudos, quando ajuste pelos setores em quais essas empresas investem, não teve desempenho maior do que os outros tipos de fundos que investem nos mesmos setores com os mesmos pesos. Tem exemplos claros que empresas de fumo nos Estados Unidos tiveram retornos bons para investidores ao longo das últimas décadas, apesar do fato que desde os anos 60, 70, não sei, quando está entendido que fumar é ruim para a saúde da sociedade, e já teve um movimento de não investir nessas empresas. Teve muito investidor que investiu e recebeu retornos bons ao longo das últimas décadas. Como eu falei,
Acho que governança é um fator que eu, pessoalmente, nós como empresa, valorizamos muito, porque não ter proteções de governança deixa o acionista minoritário aberto a um grande distribuidor de valor para o acionista minoritário. A empresa pode ficar tranquila, mas isso não importa. É meu, é meu independente se todos os outros acionistas ganham dinheiro, mas eu não. Então, eu tive retornos ruins e eu, como gestor de meu fundo, consegui retornos ruins para os meus clientes, meus investidores. Então, a gente tem essa obrigação fiduciária para sempre olhar isso. Então, resumo, big picture, que já são 10h30. Sempre foi importante, vai continuar importante. Não mudou nosso processo, mas poderia ser que a gente tem que tomar em consideração esses movimentos da sociedade em relação a esses fatores. Mas também pode abrir oportunidades de investimento também. Então, é isso. Eduardo, primeiro, obrigado aí pela troca de informações, assim, foi uma troca muito rica. E segundo, eu queria tirar uma dúvida, porque eu não entendi muito bem uma parte do material, que seria a parte relacionada ao modelo matemático ali do cálculo da margem. Seria nesse slide, mas não seria necessariamente sobre isso. O próximo slide. Seria sobre a taxa de desconto utilizada por vocês. Você colocou aqui, não sei se eu entendi errado, mas vocês utilizariam a mesma taxa de desconto para todas as empresas da carteira. Então, a minha dúvida seria como vocês chegaram nessa taxa de desconto e como que vocês realizam a revisão dessa taxa? Quando vocês sentem necessidade, por exemplo, para realizar a revisão? Porque pela conclusão que eu cheguei aqui é que vocês sensibilizam o risco da empresa, né? O risco das premissas adotadas, vocês sensibilizam as premissas adotadas e o risco da companhia em si, através dessa margem de segurança e também através do tamanho da posição que vocês vão adotar, e a taxa acaba se mantendo a mesma, né? Sim, não, foi uma pergunta boa, excelente. Até é uma coisa que, ao longo dos anos, temos discutido bastante. Acho que, teoricamente, muitas vezes, e até eu coloquei aqui, muitas vezes, o risco determina a taxa de desconto. Tem a taxa livre de risco, que é basicamente o Treasury americano. E depois tem outros riscos que aumentam essa taxa. Risco país, risco de crédito, risco de liquidez, e outros riscos que aumentem essa taxa de retorno exigida. A gente poderia ter criado eu vou falar por mim agora. Eu não gosto do modelo CAPM. Para mim, como eu falei, volatilidade não é um risco. Se hoje fulano fala que minha empresa vale 100 milhões, se amanhã vale 200 milhões, não importa o que o mercado fala que a empresa vale. O que importa é o que eu acho que vale. Então, se tem muita volatilidade ou pouca volatilidade o que o mercado fala, não afeta o valor intrínseco da empresa. Então, eu não gosto do CAPM, que normalmente está utilizado para determinar essa taxa de desconto para equity. Então, para simplificar, a gente escolheu uma taxa de desconto, que é a taxa livre de risco, mais um prêmio de risco para fatores que são comuns para todas as empresas de equity. Risco de crédito, risco operacional, risco de liquidez, esse tipo de coisa. E como um prêmio de risco de investir na bolsa. Outros investidores fazem diferente. Pode talvez usar um prêmio de risco menor para uma transmissora de energia e um prêmio de risco maior para uma empresa de produção de petróleo ou exploração de petróleo, que tem mais risco, porque é uma commodity dolarizada, que depende de sucesso em achar poços. A gente não faz isso, a gente meio sensibiliza risco dentro deste
margem de segurança. Foi nossa escolha, tem funcionado até agora para a gente. Mas tem outros gestores, outros investidores que não alterem essa margem de segurança, ou talvez eles fazem as duas coisas. Alterem a taxa de desconto e alterem a taxa de desconto e alterem a margem de segurança. Mas a gente faz essa sensibilidade de risco dentro da margem de segurança só. Aí eu respondi sua pergunta, eu comecei a falar depois. Não, respondeu super bem. Então, só para simplificar, no caso teria então, porque a gente conversou recentemente também com outra investidora que ela também utiliza uma taxa fixa, né, para os descontos dela. Ela sensibiliza um pouco o risco, mas acaba sendo uma taxa próxima ao valor fixo. Mas no caso de vocês possuem então um modelo matemático, né, para calcular esse prêmio de risco dentro da taxa de desconto utilizada, e essa taxa final, esse resultado acaba sendo dinâmico. Então, ao longo do tempo. O nosso taxa de desconto é a taxa livre de risco ao longo da curva. Uhum. Então, o fluxo de caixa que a gente está projetando para o ano que vem, qual a taxa livre de risco para o ano que vem, para vencimento o ano que vem, e a gente monta essa curva para todos os fluxos de caixa, e a gente adiciona um prêmio de risco acima disso. Esse prêmio de risco é fixo, não muda. Pode mudar no futuro se a gente, esse prêmio de risco não está em linha, mas acho pouco provável nesse momento, eu não vejo razão para mudar esse prêmio de risco. Um prêmio de risco fixo, 4, 5, 6, 3%, é fixo para todas as empresas que a gente avalia. É fixo e igual para todas as empresas. Ok, obrigado, Eder. E quem foi só questão para vocês, quem foi a outra investidora e qual foi a palestra? Foi a da Heloísa. Legal. Ótimo. Então é isso. Acho que a gente tenta ganhar retornos positivos. Tentando ser conservador nas nossas premissas. Então, a gente usa premissas que talvez são premissas que não são exatamente nossa maior expectativa da realidade, porque a gente prefere errar do lado conservador. Então, nosso valor intrínseco de 100, depois de calcular tudo, talvez se a gente tivesse que colocar realmente o que a gente acha o valor esperado das premissas, talvez nosso valor esperado seja 115, 110, algo assim. Então, isso a gente ganha um pouco de cushion lá. A gente tem a margem de segurança, que também é um outro cushion, que garante que nossos retornos são maiores do que a taxa de desconto que utilizamos para avaliar as empresas. Porque supondo que a gente consegue avaliar muito bem as empresas, como a gente tem a habilidade de prever o futuro, com tudo, a gente sabe exatamente o fluxo de caixa. Se a gente tiver uma taxa de desconto, a gente decide segurar essas empresas, vamos supor que a gente usa uma taxa de desconto de 10%. Se a gente faz a projeção de fluxo de caixa, desconto tudo a 10% e acha o valor de R$150. E por acaso o preço da ação naquele momento é R$150. Se a gente investe naquela empresa nesse valor e segura para sempre, nosso retorno vai ser 10%. Isso é a taxa de desconto, a carrega de equity, o carrego de CAE, ou do custo de equity. Então, se a gente compra abaixo deste valor, nosso carrego vai ser maior. Acho que é mais visível isso quando você olha títulos de renda fixa, porque o vencimento é fixo, os fluxos são fixos, então dá para ver essa relação. Mas é a mesma coisa. Então, a gente erra do lado conservador
a gente coloca essa margem de segurança que aumenta nossos retornos acima do taxa de desconto exigido, que tem esse prêmio de risco lá já, acima do taxa livre de risco também. Vou fazer aqui uma pergunta que veio no chat. Legal. Deixa eu Que olhar. não é meio uma pergunta, é meio que um resumo. Então, resumindo, dentro do valuation, o ESG afeta, como sempre afetou, apenas as interpretações e as premissas, mas não muda os cálculos. Não muda, nossa estratégia não muda, nosso processo não muda. A gente toma em conta essas coisas. Putz, uma empresa, ceteris paribus, uma empresa verde, talvez vai ter mais demanda para os produtos dele hoje, 2020, do que se a gente estivesse na mesma situação, tudo, mas em 2010, quando talvez tinha menos demanda para esse tipo de produto. Então, isso é feito o cálculo de nossa visão da demanda, de qual é o tamanho da fatia do mercado em qual essa empresa opera, poderia pegar. Mas então, muda sim, mas não muda nenhuma fórmula nossa. A gente não dá um peso maior para isso. É um fator que a gente sempre olhava e a gente olha e a gente... Nosso sistema não dá um peso, putz, riscos ambientais tem esse beta de 0,15, agora vai ter um beta de 0,18 por causa dessa maior importância. A gente tenta, é tudo meio, como eu falei, é uma arte, não uma ciência. Então, realmente nada muito mudou, mas a gente toma em conta que a sociedade mudou. As demandas dos investidores, dos consumidores mudaram. E que esses riscos talvez tenha ignorar esses fatores ambientais poderia ter uma consequência negativa para o valor intrínseco da ação maior do que tinha antes. Mas aí dentro dessa, você acha que essa questão mais social, de meio ambiente, ela veio tipo do público, dos consumidores começarem a consumir mais produtos das empresas, veio muito por essa visão, aqui no Brasil, nessa visão da pandemia, no pós-pandemia, ou já era algo que vinha acontecendo antes e a pandemia talvez só tenha acelerado? Como você falou, 2010, isso não era tão avaliado, avaliava só dentro do ESG mais a governança. Acho que vocês, como brasileiros, talvez tenham uma visão melhor, apesar do fato que eu moro aqui 8 anos agora, desde 2012, 8 anos e meio. Talvez eu tenha uma visão, um ponto de vista um pouco diferente. Mas acho que vocês teriam melhor noção de como vocês, como brasileiros, consumidores, mudarem o que é importante para vocês. Obviamente, vocês não representam a sociedade inteira, alunos de faculdade dentro do Rio de Janeiro, de uma faculdade ótima, que tiveram a oportunidade de educação que muitas pessoas no Brasil não têm, mas imagino que vocês têm uma visão de como o peso que vocês dão para esses fatores provavelmente tem mudado. Eu não sei. Eu tenho uma pergunta para você. Porque quando fala assim, tipo, a gente olha para dentro do nosso nicho, entendeu? E, às vezes você pega uma empresa que não é só nosso nicho, não é só o único grupo de consumidores. Aí vendo o Brasil no geral, vocês lá dentro da Charlie Rivers começaram tipo a olhar com mais um pouquinho mais de zelo, Deus falar, essa parte de meio ambiente social mais nesse pós-pandemia, ou já era uma tendência antes? Para a gente, para ser bem honesto, questão de padrão de consumo até. Essa empresa é ruim, tipo a Pet, tem aquela situação lá dos cachorros. Entendeu? E vocês acham que talvez ano passado, no pré-pandemia, não teria afetado tanto quanto afetou, como por ter sido agora, mais por agora, essa situação da Pet? Eu acho que não. Até aquela questão do Pets foi antes de ele ser a empresa de capital aberto e a repercussão naquela época era bem ruim para a empresa. Então, isso foi pré-pandemia também, pré-capital aberto e pré-pandemia.
mas o consumidor ainda teve a mesma reação. Acho que a pandemia não mudou essa coisa. Eu acho que é um produto que está sendo oferecido agora. Então, a educação sobre esse tipo de habilidade de influenciar coisas via seus investimentos, pessoas estão entendendo que isso é uma possibilidade agora, que talvez não entendiam isso, e até as empresas, percebendo essa tendência também, está dando mais foco nisso nas comunicações deles. Mas acho que no fundamento das coisas nada mudou. Acho que isso é um novo produto que está sendo oferecido, um produto que tem valor para os consumidores deste produto, que são os investidores, investidores pessoa física, investidores institucionais, investidores estrangeiros, que também querem ter exposição no Brasil, mas também querem manter padrões de sociais, governança, ambientais, que estão em linha com os investimentos que eles fazem em produtos ESG lá fora. Acho que é só uma tendência que já estava acontecendo de oferecer este produto para investidores. Mas acho que não mudou a importância, mas é a minha visão pessoal. Eu acho que, para mim, eu não fiz este vínculo de, putz, pandemia poderia ser uma coisa, que eu acho que é verdade, pandemia pode ser uma coisa que é uma reação de como a gente está tratando o mundo, o meio ambiente, sabe, nossa interação com a produção de carne e comida, que é mais industrializada hoje em dia, e talvez não é saudável, que não é essa pandemia que deveria ser feito. Então, putz, a gente tem que tentar tomar isso em conta quando a gente toma as nossas decisões diárias, incluindo as decisões de investimento. Pode ser isso para o investidor, mas eu, como investidor aqui, acho que eu pessoalmente não tinha aumentado minha sensibilidade a essas coisas. Eu acho que não, talvez eu não percebi, que comparado com eu 10 meses atrás, no início do ano. Passar aí pro Christian fazer uma também. Só para continuando nessa linha, então, você citou a indústria de fumo que há muito tempo a galera já vem falando que é ruim e não mudou, né? Tipo, continuou tendo muitos investidores. Você vê alguma diferença? Claro que tem um pouco de diferença, mas você acha que vai ter agora realmente um efeito sobre esses setores que não levam tão em conta nenhum fator ESG ou agora realmente terá uma mudança bem considerável? Não, com certeza. Tem um efeito independente de tudo. Aquela empresa de fumo, o nível a taxa de população que fuma tem caído consistentemente por décadas. Mundialmente. Então, teve efeito. Como medir esse efeito, mas ainda pessoas fumam, mas eu acho que teve efeito, no mínimo, na margem. Mas tem efeito. Se mais investidores, usando o exemplo de painéis solares, se mais investidores aloquem dinheiro, equity, capital de risco, em empresas energia eólica, painéis solares, Tesla, o que acontece? Basicamente, dá mais possibilidade para essas empresas sobreviverem enquanto está no início da vida no início das vidas do ciclo da empresa, para sobreviver, criar um ecossistema maior dentro do setor, que cria ganhos de escala, que reduz os preços dos ativos, dos painéis solares, nesse sentido, nesse exemplo, que ajuda
depois criar mais demanda. Então, dá um início para a indústria conseguir chegar e sobreviver e depois competir com a escala com essas indústrias já pré-estabelecidas. Então, tenha feito. Do mesmo jeito como tem projetos, investimentos que não têm retornos positivos no curto prazo, óbvios. Pesquisa para medicina. Muitas vezes, nos Estados Unidos, usando o exemplo, tem um monte de pesquisas, está bancado pelo governo, que não vê retornos financeiros para o governo no curto prazo. Mas, depois, no futuro, você vê breakthroughs que essa cientista pega essa base de conhecimento e depois cria novos produtos. Aconteceu quando teve a corrida para o espaço, como nos anos 60, para chegar na Lua. Tem um monte de material, invenção que foi criado para poder viabilizar este projeto que não teve retorno financeiro, que depois o mercado privado utilizou essas coisas dentro de negócios privados. Então, nesse sentido, capital ajuda essas coisas. Talvez não tenha os maiores retornos, mas ajuda a criar um ambiente em qual essas empresas que fazem avanços tecnológicos para aumentar a eficiência energética sobreviverem e depois melhorem a sociedade em si. A internet é um outro exemplo clássico. Foi inventado pelo militar americano, não teve retorno, o exército americano não teve retorno financeiro naquela época. Mas olha qual é o ecossistema que criou e o valor que criou para o mundo depois, quando o mercado privado entrou e pegou uma escala, que ainda está nessa coisa de continuar a crescer a escala. Então, essas coisas mudam a sociedade. Capital muda a sociedade. Dá uma chance. Se ninguém está disposto, como você, pensando como um empreendedor, putz, eu tenho a melhor ideia, eu tenho certeza que pode mudar o mundo. Se não tem lá alguém disposto a tirar os R$200 mil que precisa de capital para iniciar um negócio, nunca vai sair do papel. Então, precisa de capital. Algumas indústrias, pensando no nível mundial, nacional, precisam de mais capital do que outro. Então, quando tem fundos que têm esse foco em setores específicos, ou em empresas que têm esse viés ambiental, social, pode fazer essa diferença. Quando chega na escala. Então, eu acho que faz diferença em termos de viabilizar setores e empresas. Não significa que 10 anos para frente Petrobras não vai existir. Não, porque é um processo. Precisa ter fontes de energia. A questão é, a gente vai conseguir em 10 anos tirar petróleo de toda a matriz de energia do mundo e colocar um conjunto de baterias com painéis solares e outras tecnologias, talvez que a gente nem inventou ainda. Acho pouco provável, mas acho que tenha feito. Valeu. Fica à vontade de fazer a pergunta. Não tem pergunta ruim. E também, se tiver pergunta que não está 100% focado em ESG, Evaluation, fica à vontade. Eu vi que ontem à noite, acho que com o Joey, eles fizeram perguntas sobre mulheres no mercado. Se alguém tiver perguntas sobre gringos no mercado, posso responder isso. Mas qualquer pergunta é válida aqui. Fala, Breno, fala. Pode fazer, Humberto. Mandaram uma pergunta aqui no WhatsApp, eu peguei aqui para ler. Você acha que o ESG poderia ser aplicado para bonds de países? Aí ele citou um exemplo. O Brasil é um país permissivo com a destruição da Amazônia. Daí não vai se investir em dívidas do Brasil. Eu acho que sim.
Acho que, deixa eu ver aqui se tem essa coisa. Não tem. Dentro desse estudo de Ambima, e se você olha ASJ Ambima, esse paper vai aparecer. Colocar ASJ Ambima no Google. Um dos dados é em qual produto você aplica esses princípios de ESG. E mostrou que renda variável era só uma fatia. E era como private equity e renda fixa também. Então, acho que é bem possível e provável que tem empresas ou investidores institucionais que poderiam não querer financiar uma empresa ou um país que não respeita o que são normas ou regras internacionais de proteção ao ambiente. Obviamente é uma coisa mais polêmica, especialmente com a Amazônia, e tem questão do Brasil mesmo, e os americanos não vão roubar, mas acho que poderia ter dinheiro. Um país é como qualquer empresa, tem que financiar seus gastos. Financia com poupadores locais ou poupadores internacionais. Então, assim, o poupador internacional fala, olha, eu não vou tirar meu dinheiro. Isso pode influenciar uma mudança de política no Brasil. Influenciar não significa que vai ser bem sucedido, porque o que importa para os políticos brasileiros, além do que vamos poder sobreviver fiscalmente falando, é o voto do povo brasileiro, porque pensa na próxima eleição, como qualquer político em qualquer país. Mas eu acho que é uma possibilidade, sim. Aproveitar para fazer minha pergunta. Eu dei uma olhada rápida aqui no site da Ambima e eu vi que dentro da classificação dos ativos onde a análise ESG é aplicada, 10% seria de títulos soberanos. Então, teria sim essa aplicação que o Humberto falou aí. Legal. Mas agora, tirar minha dúvida. Eu não sei se assim, o discurso está muito tá focado somente no mercado brasileiro ou se essa lógica daí também se aplica ao mercado global. Então, minha pergunta seria se em algum mercado específico você já encontra uma influência maior do ESG, não somente nas premissas de projeção relacionadas a custos de dívida e mudanças de mercado, mas também na avaliação de risco ali da operação, influenciando mais no valor. E uma segunda pergunta não teria muita relação com isso, seria mais sobre a prática de vocês nas tomadas de decisão da Charlie River, que seria se utilizam outras métricas de valuation acessórias na tomada de decisão, acompanhamento da carteira, como acompanhamento de alguns múltiplos de mercado e coisas do gênero. Perfeito. Eu vou começar pela segunda pergunta, porque é um pouco mais fácil. Sim, utilizamos outros, mas no nosso processo de investimento. O que eu quero dizer? A gente não toma decisões de investimento baseado em múltiplos do mercado, EV, EBITDA, PE, nada assim. Mas vou voltar um pouco atrás. Eu falei que é um pouco mais fácil, mas eu gosto de falar, então vou falar bastante. O nosso processo de investimento é um processo elaborado. A gente é fundamentalista, então a gente tem que entender profundamente todos os fatores que afetam o valor de uma empresa. Governança, demanda, concorrência, a dinâmica com os fornecedores, dinâmica com evoluções tecnológicas. Isso demora. E a gente entende que podemos fazer erros. Então, a gente monta uma equipe de análise para cada empresa, incluindo analista principal, analista auxiliar, a gente tem um analista que a gente chama de crítico, que é meio para ser advogado do diabo, tentando derrubar as premissas da
tese de investimento e um outro analista neutro para também participar. Então, tem 4 analistas que participam de uma análise de uma empresa. Obviamente não envolvido em todas as etapas, não cada um fazendo modelo, só um faz o modelo com checagem do auxiliar também. Mas a gente gasta energia e tempo analisando uma empresa. Então, isso é onde a gente utiliza múltiplos como um possível indicador de talvez valha a pena fazer o processo de análise para essa empresa. Então, putz, esse múltiplo parece que está meio barato. Por que está barato? A gente tem que entender quando a gente faz nossa análise, mas a gente acha que pode ser associado com isso, esse risco, essa notícia. A gente está confortável em correr esse risco? Acho que sim. E parece barato e baseado nesse múltiplo, então vamos fazer o processo de análise, que pode demorar 2, 3 meses. Então, a gente usa esses outros indicadores de retorno sobre equity e múltiplos e coisas assim, para tomada de decisão de onde vale gastar nossas energias, porque tem um monte de empresa para analisar, a gente não pode analisar profundamente todas as empresas. Se sim, a gente vai ter uma análise muito mais superficial, e isso acho que a gente não consegue gerar mais valor do que outros investidores. Então, a gente tenta focar e gastar energia para entender muito bem as empresas. Assim, a gente tem que acertar onde gastar nossas energias. E quando eu falo acertar, a gente analisa muita empresa e, putz, sem dúvida, menos do que as 15% das empresas que a gente analisa, a gente investe. Apesar do fato que, putz, parece que tem muito bom, pode ser interessante, eu não vi nenhum indício que tem riscos que a gente não está confortável, então vamos analisar. Depois, no processo de análise, você aprende muita coisa. Depois, chega no final, como, cara, tem esses riscos que a gente não está confortável, ou não, nossa avaliação do valor, a gente não estava vendo esses fatores que afetaram as margens, afetaram o crescimento. Então, nosso target final do valor intrínseco da empresa é menor do que a gente imaginava que seria antes de começar a análise. Então, a gente usa essas outras coisas como múltiplos para ajudar nesse processo de escolher. Mas ainda assim, se fosse fácil, a gente acharia a empresa, investimento com cada empresa analisada, que a gente não faz. Então, sobre a primeira pergunta, que me corrige se você quer entender como é a dinâmica dessas coisas internacionalmente, ESG? Isso, seria mais para entender se em algum mercado global já essa influência do ESG acaba sendo mais visível do que no Brasil, que é um mercado que ainda está sendo implementado. Sim. É difícil, para ser, né? Eu não tenho uma resposta. Se como medir essa influência? Provavelmente tem um paper que compara isso. Acho que se alguém estiver querendo fazer um mestrado, talvez poderia ser uma coisa bem interessante, tentar medir os pesos que ESG representa dentro do portfólio de investimentos dentro do país e depois ver como é a mudança dos setores dentro de uma economia. Pessoalmente acho que é bem trabalhoso, mas talvez já tenha feito esse estudo, porque tem muito economista que fazem coisas bem legais, papers bem legais. Eu, pessoalmente, não tenho visto. Mas eu sei que essa coisa de ESG é uma coisa que já existe bastante tempo na Europa e nos Estados Unidos, menos, e na Europa e no Brasil está meio iniciando bem recentemente. Mas acho que se achar um paper, eu gostaria de ver, seria interessante. Mas eu não tenho feito esse estudo, como eu falei, nós não somos investidores ESG, apesar do fato que a gente considera esses fatores no nosso processo, então
não é uma coisa que eu tenho pesquisado, mas se alguém achar que está assistindo nesse vídeo, nessa palestra agora, por favor, fique à vontade de me mandar, porque parece que seria um estudo ou um paper interessante para ler. Ok, obrigado, Edward. De nada. Ô, Edward, queria saber como mais ou menos é o processo de criação da taxa de perpetuidade que vocês fazem. Se tem algum modelo específico. Não, então, a taxa de desconto usaram na perpetuidade ou a taxa de crescimento? Ou... A taxa de growth, o G. Entendi. Um, depende da empresa, mas nossos modelos são modelos em qual a gente faz uma projeção mais longa. A gente não faz só 5 anos e depois faz uma perpetuidade. A gente faz uma projeção 20, 30, 40 anos, até por alguns setores em qual tem uma vida empresarial já prevista, né, uma concessão, em qual essa concessão vai até 2052. A gente vai fazer uma projeção até aquele ano e acabou. Poderia fazer uma premissa de que a concessão vai ser renovada em taxas de retorno atrativas ou não, mas isso é uma premissa. E depois, a gente já faz uma projeção bem longa, que ajuda em um sentido, que é quando você tem uma empresa de alto crescimento agora, uma empresa de alto crescimento não vai continuar crescendo muito rápido para sempre. Porque se o PIB cresce 3% por ano e uma empresa está crescendo 40% por ano, eventualmente, pela matemática, o tamanho da empresa vai ser maior do que o PIB mundial. Então, tem que ter um momento em qual o limite, o teto, a empresa não vai crescer mais do que na perpetuidade, que é para sempre, mais do que o crescimento do PIB real na empresa. Então, isso é uma coisa para tomar em consideração. Outra é o que a gente acha em termos de a competitividade dessa empresa. Então, pode ser, não, essa empresa, esse setor está perdendo peso dentro da economia e essa empresa está perdendo market share dentro do setor. Então, talvez na perpetuidade a gente se sente mais confortável com uma taxa 1/3 do PIB, ou algo assim. Como eu falei, não é ciência, é arte. Então, a gente não consegue acertar. Com certeza estamos errados, mas isso é como a gente faz. A vantagem de fazer uma projeção mais longa é que o valor da perpetuidade, aquele último ano que você usa, fluxo de caixa, divide pela vezes 1 mais a taxa de crescimento sobre R menos G, aquela fórmula de Dividend Discount Model, ou Gordon Growth Model, acho que é o nome também. Quando é muito no futuro, o peso que isso representa dentro do valor intrínseco da ação é menor. Se você faz uma projeção de 5 anos e faz uma perpetuidade, você só vai ter 5 anos e depois o resto é perpetuidade. Quando você faz uma projeção de 30 anos e depois perpetuidade, vai ter 30 anos. E lembrando que o primeiro ano está descontado por uma taxa de desconto composta por um ano só. O 20º ano, você vai descontando 20 anos. Então, ainda se for o mesmo valor, fluxo como o mesmo valor real, só a taxa de desconto significa que o peso é menor. Então, fazendo um cálculo de perpetuidade mais para frente nos nossos modelos, significa que nossos erros que vão existir dessa taxa de crescimento vão ter menos variação ou menos efeito no valor intrínseco que a gente calcula. Faz sentido? Sim, sim. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta?
Creio eu que não. Acabaram as perguntas também que foram enviadas. Obrigadão, Edward. Foram 2 horas praticamente de call. A gente tinha combinado uma. Então, obrigadão aí por exceder bem esse tempo. Foi a nossa maior call aí, ó. Da Semana Limpa. O pessoal gostou. De verdade. O último pedido que eu vou ter é para, tipo, você tirar a compartilhamento de tela para a gente poder tirar uma foto. A gente tira uma foto de todo... Geral, que aí aparece os rostinhos de todo mundo. Tá Aí, ótimo. no Tá, 3 tá. aí eu vou pedir para tu sorrir Fazer só. meu cabelo, algo assim. Sorrir. No 3 eu vou pedir para você dar um sorriso, tá? 1, 2, 3. Foi. Perfeito. Obrigadão, Edward. Foi sensacional a palestra. Tanto a apresentação quanto o bate-papo, entendeu? Pô, chegamos aí 11 horas, a gente tinha combinado até mais 10, então foi sensacional. Obrigadão aí. Não, sem problema. Agradeço de novo e acho que essas 2 horas eu tenho culpa nessa, porque eu falo bastante. Mas falar sobre essas coisas, apesar do fato que, como eu falei, ESG não é nosso foco, mas valuation toma em conta tudo. Então, a gente gosta de falar e obrigado pela oportunidade de falar com vocês e isso tem muito valor para a gente, porque essa troca é sempre divertido. A gente agradece. E essa questão do ESG foi o que eu conversei com você no telefone antes. Era mais tipo, tem impacto ou não? E você, pô, destrinchou bem, destrinchou o ESG, explicou o porquê que não impacta, o jeito que vocês avaliam, o jeito que vocês fazem o valuation. Pô, abrangeu acho que todas as dúvidas que alguém poderia ter no início da call, você conseguiu tirar. Foi sensacional. Obrigadão aí pela participação. Obrigado. Valeu. Obrigado, boa noite. Bom feriado para vocês. Para você Valeu. também. Boa noite, obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Agradecer aí também o pessoal presente, já que é o último dia, né? As pessoas ficaram até os últimos minutos. Obrigadão aí. Isso é mais impressionante. 4 dias, 3 apresentações por dia, fim do semestre. Isso é boa vantagem. O semestre literalmente acabou, no meu caso, para mim, hoje. Eu dei o último trabalho hoje. Parabéns, isso é sempre um momento bom. Vou lá, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. E agradecer ao pessoal.